estamos aqui na Mix e vamos mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores dessa rádio. Agora vocês vão entrar realmente no mundo da Mix, onde tudo acontece. A Mix já entrou no ar em Curitiba com essa novidade. Que da hora. Uma tatuagem sendo feita em um estúdio de rádio. E Flávia, preparada? Muito preparada. Não tá doendo nada. Não tá doendo mesmo, Flávia? Não. Bom, salve, salve família! É isso aí, hoje, segunda-feira, a gente está se preparando aí para gravar um episódio do Papo de Agulha num novo formato. É um formato onde a gente vai ter mais movimento, a gente vai estar mais dinâmico, vamos visitar uma galera aí. E hoje a gente vai encostar lá na Rádio Mix para contar um pouquinho da história da rádio, contar para vocês um pouquinho de como a Rádio Mix veio para Curitiba, conversar com a Flávia, que é uma parceirona nossa aí, que é a apresentadora do jornal da Mix, mostrar os bastidores de como é a rádio, mostrar para vocês como que funciona uma rádio, tatuar a Flávia, a gente vai tatuar uma chitara na Flávia, e enquanto a gente tatua ela, a gente vai bater um papo, conversar um pouquinho com ela sobre essa parada de você curtir um pouquinho de tatuagem e música e rádio, onde que isso tudo se conecta, para mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores da Rádio Mix. A Rádio Mix está fazendo 3 anos que ela está em Curitiba hoje, então hoje tem um café da manhã especial lá na rádio para comemorar esses 3 anos. A gente já vai bater um lanchinho lá com eles, comer um bolo e contar um pouquinho dessa história para vocês, entendeu? Então acompanha a gente aí, Rádio Mix e Papo de Agulha. Vamos junto. Estamos aqui na Mix e vamos mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores dessa rádio. Flávia, conta pra gente aí, quanto tempo a rádio tá em Curitiba, como é que foi esse processo de vir para cá? Então, Estil, nesse último sábado, dia 29, junto com o aniversário de Curitiba, a gente também comemorou 3 anos da Mix Curitiba. Que é isso, a Mix já aproveitou o bolo. Aproveitou o bolo da cidade. Com certeza. É uma data muito importante, né? Eu gosto muito da minha cidade, né? Então sou suspeito para falar, sou muito bairrista. E a Mix veio para cá e agora já faz parte então do cenário da nossa cidade, já tá no Dial faz um tempo já. A gente já tá aí, né, se consolidando. Claro, tem muito a crescer, a gente tá sempre olhando para frente, igual Curitiba, né? Cidade inteligente, aquele uma cidade moderna, a Mix é moderna e a gente tá hoje para mostrar um pouco para vocês dos bastidores. A gente vai mostrar um pouco de onde a Flávia apresenta o Jornal da Mix. Filma ali, ó, nossa logomarca Jornal da Mix. E aqui é a recepção onde vocês recebem a galera. Eu sei que toda sexta-feira tem um cafezinho aqui, não tem não? Cara, o café da manhã da Mix ficou famosão, sabe? Porque tradição. Inicialmente, claro, era um grupo muito restrito, muito pequeno. A gente, até o nosso bonequinho lá de pelúcia é um polvo, porque cada um tem 8 bracinhos mesmo para fazer de tudo. E isso é legal do rádio, né? Eu acho que você aprende a fazer rádio passando por tudo que o rádio tem, né? Pro ouvinte chegar lá tudo bonitinho, né? Tá no dial, mas é muito trabalho. A galera não faz noção, né? Não tem noção de quanta coisa acontece para chegar o áudio bonitinho para vocês em casa. É uma galera mexendo, uma galera tecnologia envolvida. E o café da manhã, assim, o jornal entra no ar às 6 horas da manhã. Então, eu e o Bruno, a gente chega aqui por volta de 5h15 da manhã, para começar a arrumar tudo e passar o café, que é a primeira coisa que a gente quer às 5 horas da manhã, né? E acabou que o pessoal da promo chegando, o Couto também falou, pô, vamos servir um café da manhã, o convidado chega aqui tão cedo, né? E aí virou o nosso café da manhã, também é parte já da... 5 horas da manhã, Flávio, eu não faço ideia do que está acontecendo na cidade, mas eu vou estar dormindo com certeza, 5 horas da manhã. Então, então vocês já veem aí que a Flávia tem uma rotina praticamente diferente, né? Acordar 5 horas da manhã para vir para a rádio. A rádio ela começa muito antes do que a gente imagina, do que a gente escuta, né? Na verdade, assim, o jornal ele começa sempre no dia anterior, né? Hoje eu já estou na produção do jornal de amanhã. Tá pautando o que vai acontecer amanhã. À noite a gente dá aquela finalizada, chega aqui cedinho, dá aquela
repassada ali para ver o que rolou de madrugada, se tem alguma novidade e tal. E conta pra gente quem que você já recebeu aí no jornal, assim, que você fala, pô, isso Cara, aqui foi legal de entrevistar, e foi bater um papo com esse aqui, foi... sabe que esses dias eu estava fazendo uma conta meio que por cima, assim, a gente tem aí, são 3 anos, o jornal é diário, de segunda a sexta, então a gente, cara, tem uma média de pelo menos aí umas 1.200 entrevistas nesses 1.200 pessoas. Por base, não sei direito, né? Mas já tem muita gente. E uma diversidade legal. muito grande, né? Vocês conversam com todos os setores, assim. Essa é a essência da Mix, sabe? Mixar. É mixar, é trazer todos os assuntos, sabe, pessoas diferentes. Então, assim, eu já te entrevistei, né? Sim, a nossa conexão aconteceu através desse primeiro bate-papo então, que assim, a gente teve aqui. Vai falar de tatuagem, a gente vai falar de política, a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de o que está rolando na cidade. Então, assim, a gente já recebeu muita gente boa. Aliás, só vem gente boa. E a Mix é muito envolvida com a cena cultural da cidade, muito. Com a agenda cultural da cidade. Vocês estão sempre envolvidos em vários eventos importantes. A gente acha isso muito importante, né? A cultura, ela tem que ser cada vez mais possível para as pessoas, né? As pessoas têm que ter acesso. E o rádio é isso. O rádio é acessível para todo mundo. Acho que o rádio é uma das maiores democratizações da cultura que tem, né? Onde você entrega música, entrega conversa, bate-papo, conversa com artistas, vê pontos de vista. Né? E ele não te prende, né? Então, assim, quando chegou a internet, todo mundo ficou morrendo de medo que o rádio ia acabar. Pô, a internet chegou, o rádio fica onde nisso? Rádio não tira você dos teus afazeres. Você está no carro dirigindo, você está no rádio. Você está em casa, você está no rádio. Agora, com o streaming, quer dizer, claro, o rádio tem que se modernizar. Ele tem que também, sabe, pegar esse amiguinho novo e falar, me ensina aqui como é que a gente faz. Como é que a gente vai junto, né? Como é que a gente vai junto. E aí tá aí o streaming, né, que a gente também tem aplicativo de rádio, uma linguagem que muda um pouquinho para a internet, mas também não é muito. Inclusive, a Mix está muito presente nas redes sociais, então já vamos deixar aqui fixado todas as redes sociais da Mix. Vocês seguem lá porque tem muita promoção boa. Volta e meia a gente está aqui na rádio recebendo pessoas que ganharam um convite, ganharam um ingresso para um evento. Então não perca tempo, você pode ser o próximo. Vamos mostrar para vocês um pouquinho da rádio. Vem com a gente. Vamos lá. Tá, aqui fica a área de cozinha aqui da Mix, onde a gente bebe, come, faz algumas refeições. Agora vocês vão entrar realmente no mundo da Mix, onde tudo acontece, que é o estúdio principal da rádio. Tem aqui uns outros estúdios que estão sendo montados para novidades que vão vir aí, mas por enquanto vamos mostrar esse aqui para vocês, que é o principal. Flávia, essa casa, quanto tempo... Opa, deixa eu passar. Eu sei que vocês têm uma história anterior à Mix aqui nessa casa, né? Essa casa já abrigou uma rádio muito famosa aqui de Curitiba. Academia do Rock, na verdade, e um estúdio de gravação também. Então, muita gente da cena cultural que a gente traz, né? Fala assim, nossa, cara, que memória afetiva, porque isso aqui era um estúdio de música. Galera gravou músicas aqui. Então tem músicas famosas aí que saíram daqui de dentro. Tem sim. Bacana. Então aqui é o estúdio onde acontece o jornal e a transmissão da Mix, isso. Né? Mostra pra gente um pouquinho como é que funciona essa mesa com muitas cadeiras. Quem que é a tropa que vamos senta começar aqui? Por aqui, porque aqui é o coração da rádio, né? Aqui é o posto do Bruno Villani, que é o meu partner de vida e de rádio. Então, hoje a gente tem essa modernidade, né? Que é a mesa digital. Olha essa mesa digital, gente. Aqui a gente agora está em rede, né? A Mix é uma rádio, uma rede de rádio. Então, essa programação que está rolando agora... Essa programação é programação nacional. Então, a música que está ouvindo aqui, o paulista está ouvindo, o carioca está ouvindo. O Brasil inteiro está ouvindo. Bacana, bacana. E essa nova tecnologia chegou agora para vocês aí ou já estava operando assim nessa tecnologia? A Mix já entrou no ar em Curitiba com essa novidade. Que da hora. Fomos o que deixa as coisas muito mais alinhadas, né? Funciona muito... E é isso que eu falo, a tecnologia ela não veio para tirar o lugar de ninguém, sabe? Ela veio para trazer facilidades. Eu trabalhei, estou 27 anos em rádio, eu trabalhei com a rádio que ainda era cartucheiro, o pessoal não vai nem saber o que é isso, mas dá um Google lá que vocês vão achar. Deve ser tipo, pensando em cartucho, a gente que é do videogame, que gosta de Super Nintendo, deve ser uma fita que você embute lá. É um cartucho onde era gravado comercial e o locutor ia trocando um por um para fazer o break comercial. Hoje está tudo aqui, ó, né? Tudo programadinho. Um programa que está todo já montado, e isso é feito dia a dia, claro, né? Tem a participação humana sempre. Então aqui é o cockpit da nave, isso. Aqui é onde a nave decola e faz acontecer. E essas outras cadeiras que temos espalhadas aqui? É para a gente receber os nossos convidados, né?
o pessoal que vem dar entrevistas, os colunistas. Então, hoje o jornal está super recheado, assim, tem muita Fala um gente pouquinho participando. dessa parte dos colunistas, como é que funciona isso, onde as pessoas podem acessar. Tem essas colunas disponíveis para a galera acessar depois também, que passa do ar aqui, aparece no ar e depois você consegue acessar. Conta para a galera aí como é que funciona. Aí é outro lance da tecnologia que veio a nosso favor, né? Porque antes, se você perdesse uma entrevista no rádio, você tinha que ligar para a rádio e falar, por favor, você tem a gravação. Hoje não, hoje a gente tem uma página no Spotify, que é um grande aliado, né? E a gente, então, terminou o jornal, a entrevista de hoje, a coluna de hoje, já tá lá. A programação do jornal toda sobe lá no Spotify. Lá no Spotify. E as redes sociais que a gente vai colocando na hora que tá acontecendo, sobe stories, sobem os reels e tal, e o pessoal já fica por dentro. Então a Rádio Mix é totalmente conectada com a tecnologia, totalmente conectada com as redes sociais, e você que quer acompanhar o conteúdo da Rádio Mix, mesmo pós o ao vivo, né? Não perdeu, acordou tarde, perdeu o Jornal da Mix, não se preocupe, ele vai estar disponível no Spotify para você. Aqui nessas cadeiras, então, é onde a galera senta. Eu lembro que quando eu estive aqui, Flavinha, eu sentei nessa aqui, ó. Então volta no tempo aí. Essa é a minha cadeira. Vamos sentar nessas cadeiras pra gente bater um papo. Você lembra o que te trouxe aqui, Hugo? Lembro muito bem. E gosto muito dessa conexão que foi através desse projeto. Que é um projeto que a gente cultivou um carinho muito grande, né? Que foi a Umbrella Expo. Então vocês também que não estão sabendo da Umbrella Expo, fiquem espertos, porque o ano passado a gente teve uma exposição incrível de guarda-chuvas. A gente encheu esse estúdio aqui de guarda-chuva para bater um papo com a Flávia. Flávia, vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Você estava falando um pouquinho pra gente que você está aqui na Mix agora, porém você já trabalhou em várias rádios, né? Em vários lugares, já passou por uma cena da música aí também, né? Tá sempre envolvida com as rádios. Conta um pouquinho como é que foi isso aí. Desde criança você queria ser uma... Foi por acaso. Na verdade, não sei. A gente fica pensando assim, mas será mesmo que foi por acaso, né? Eu nunca tinha pensado em rádio criança. Quando criança, eu queria ser o quê? Médica, claro, né? Médico, os meninos querem ser bombeiro, astronauta. Mas nunca foi... Eu nunca passei a minha infância pensando que eu ia ser quando crescesse. Eu queria curtir a minha infância, eu acho, sabe? E aí o que aconteceu? Eu morava em Foz do Iguaçu e o meu pai veio para Curitiba, transferido pela empresa. E chegando aqui, eu lembro assim muito bem que eu cheguei na casa do meu primo e ele tinha aquele sound surround, aqueles radião grandão que era moda. 3 em 1. É isso, 3 em 1. Muito, né, desejado, cobiçado nos anos 90, ali, começando nos anos 90. E eu tinha meus 14 anos. E lá em Foz do Iguaçu, naquela época, a gente tinha muita rádio paraguaia, que pegava em Foz, né? Então, assim, o ouvido já estava muito acostumado em ouvir o espanhol, o castelhano deles ali, né? E tinha, acho que, uma rádio local, eu não vou lembrar qual era, mas eu lembro que eu ligava para a rádio para pedir música, né? Uma vergonha, assim, nossa, será que, né, vou entrar direto no ar e tal? Não fazia a menor ideia de como funcionava, né? Viemos para cá e eu lembro que eu fiquei fascinada com o tanto de dial disponível aqui em Curitiba. Então, tava assim, rodando o botãozinho. Rodava o botãozinho. Era rodar mesmo o botãozinho, não era digital, não. A rapaziada nova aí não sabe o que é isso, né? Tipo, que é você girar e ver o ponteirinho rodando. E tinha que sintonizar bem bonitinho ali, afinar para pegar bonitinho. Não tinha os números bonitinhos, era uma regrinha que você tinha que acompanhar. Cheia de número. E eu girava aquele botão e cada pouco era uma rádio. Aquilo, eu falei, cara, isso é demais. Acabou, né, fiz lá o meu fundamental, cheguei no terceirão, chegou a hora de prestar vestibular. O que eu vou fazer? A mãe falou, como você é péssima em matemática, é pro jornalismo, você escreve bem. Eu falei, mãe, mas eu não sei se eu quero ser. Porque jornalismo na nossa cabeça era assim, vou apresentar um jornal de nacional. TV. Nossa. E aí eu falei, quer saber? Tá, vamos lá, né? Eu sou ruim em matemática mesmo, queria arquitetura daí nessa época. Mas a minha mãe abriu meus olhos, né? E você precisava fazer... Você realmente tinha uma aptidão para escrever? Tinha. Eu gostava muito de escrever e desenhar. E escrever era muito fácil para mim. E aí eu falei, tá, vou fazer jornalismo. Comecei jornalismo, né?
No segundo ano, uma amiga minha falou, olha, tem um estágio numa rádio, você tá afim? Eu falei, mas o que eu vou fazer lá? E Cara, não sei, vamos lá. E tem jornalista em rádio, né? Tipo assim, vamos lá, sei lá, vamos ver o que acontece. E acabei entrando, e aí naquela época, isso era 98, eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos. Ela não tá entregando a idade, não, para com isso aí, pessoal. Não ficam fazendo conta aí, seus... Não fiquem fazendo... E aí eu entrei para fazer rádio escuta, uma coisa que hoje também não tem tanto em rádio, né? Que o que a gente fazia? A gente ouvia toda a concorrência, anotava tudo num papelzinho e passava para o departamento comercial. Eu fiquei muito tempo fazendo aquilo ali. No carbono, tá, gente? Era escrever mesmo, assim, não tinha computador, não. Contar a história da rádio tá sendo uma viagem no tempo pros novinhos aí. Carbono, tape, cartucho. E aí eu comecei a fazer esse estágio e ali eu falei, cara, isso é muito legal, eu quero aprender tudo que tem aqui dentro. Então a gente... Se apaixonou mesmo pelo universo da rádio. Mas não passava pela cabeça fazer locução. Colocar a voz. Não, né? Eu queria fazer parte daquela produção, que é o que muita gente não vê acontecendo, né? Uhum. Então, aí comecei a escrever texto comercial, de repente estava escrevendo um roteiro ou outro para um programa, e aí fui ajudar no estúdio, alcançar CD mesmo. O locutor falava assim, que música que você quer ouvir? O ouvinte pedia, eu corria na discoteca, pegava lá o disco e levava para o estúdio. Era tudo muito manual, muito manual. E era uma correria boa, porque a gente aprendeu a fazer rádio de verdade, sabe? Aquela rádio que é correria, é a galera transitando, é locutor entrando no ar, locutor saindo do ar, departamento comercial rodando por ali, visita chegando, artista entrando. Eu lembro até hoje, quando eu vi pela primeira vez um artista... Quem foi o artista que você ficou em choque? Assim, muito. Não, mas o primeiro assim, foi o Roberto Frejá. E aí eu esperava aquele homão de 2 metros de altura. E ele é pequenininho, mas assim, um querido, um carisma. É um artista incrível, né? E aí isso foi muito legal, porque daí eu falei, cara, eles saíram dos meus posters, né? Eles estão aqui e eu tô aqui. Então, assim, eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso. Eu quero fazer rádio. Esse acesso, né, ao artista é muito interessante. Uma coisa que eu queria agora... Puxando aqui para nosso universo aqui do bate-papo. A gente está aqui com o Papo de Agulha, né? Um programa que a gente está executando, falando sobre tatuagem, falando sobre a arte da tatuagem. Eu sou tatuador há 26 anos, então desde 97 que a gente está nessa cena da tatuagem. Como que é a relação da rádio com a tatuagem? Você vê muita tatuagem nos bastidores? Vocês têm envolvimento com tatuagem? Como é que funciona aí? Cara, eu acho que a tatuagem é uma coisa assim, é uma expressão tão bacana e tão importante, né? A gente até eu já conversei com o Hugo outras vezes em entrevistas aqui. Em off também. E a tatuagem é isso, né? A gente é visual também, né? Sim. Então, assim, aí você pensa em rádio, é aqui, ó. E a tatuagem é aqui, né? E é uma coisa que fascina as pessoas. Tipo, eu lembro, a primeira vez que eu fui fazer uma tatuagem, foi escondida do meu pai, né? Como de praxe. Aí eu falei, cara, faz num lugar aí que eu possa, né, colocar uma roupinha e tal, e meu pai não vai ver. Mas ele viu no primeiro dia e perguntou se era de chiclete. Eu falei, pai, vai sair, relaxa, tá tudo tranquilo. E ele ainda falou, pô, que pena que vai sair, porque tá tão bonitinho e tal, né? E o rádio tem muito isso, né? Você vai ver muita gente tatuada. Eu não sei te explicar o porquê, mas, tipo assim, sabe aquela coisa da liberdade? Eu acho que a tatuagem é isso. Ela é um símbolo, né, da liberdade. Ela é um símbolo da liberdade. Então, assim, eu vou fazer 18 anos, quero uma tatuagem. Eu trabalho num lugar onde não é tão quadrado, então eu posso ter tatuagem. Eu posso ter tatuagem. Dá pra dizer que a rapaziada da rádio pode ter tatuagem. Muito. E quase... Aliás, eu acho que todo mundo aqui é difícil alguém que não tenha, né? E assim, uma coisa que eu reparo, assim, no universo da tatuagem é assim, que a gente tenta sempre trazer elementos do que a pessoa vive para a tatuagem. Você vê muita tatuagem de equipamento, de rádio, de coisa assim, para a galera da rádio? Nossa, eu acho que praticamente todo o meu grupo de amigos de rádio, mas não tem um que se salve que não tem uma fita cassete, um fone de ouvido, uma onda de rádio. E eu vou te falar, que vergonha. Você acredita que eu não tenho ainda nada que simbolize? Você não tem nada relacionado à rádio ainda? A gente vai ter que resolver. Vamos ter que resolver isso aí na agulhada. Mas sempre tem.
sempre tem, e assim, é aquela coisa de que orgulho, né? Porque isso aqui é minha vida. Eu acho que assim, até me assusta um pouco o fato disso não ser uma tradição maior entre as pessoas, né? De trazer o que elas vivem para simbolizar nas suas tatuagens. É assim, verdade. Né? Tem muita gente que faz tatuagem aleatória que não tem nada a ver com o que ele vive, com o rolê dele. E é engraçado isso, né? Porque talvez, eu não sei, você pode falar mais isso, mas isso de repente, o que tá rolando, o que tá na moda? Como tudo no mundo, né? A moda, ela é um elemento fundamental, assim. Então a moda, ela acaba afetando tudo, né? Afeta as rádios, afeta a tatuagem. Então, quando uma galera tá fazendo uma coisa de um jeito, todo mundo passa a fazer rádio de um jeito, todo mundo passa a fazer música de um jeito. E na tatuagem não é diferente, não tem aquelas ondas de tatuagens da época, vamos dizer assim. Mas muita gente... Você já tatuou muito elemento de rádio? Eu já tatuei algumas coisas, já tatuei bastante microfone, as pessoas que querem... É que ele é muito fofo. Tem vários modelos, tem vários tipos. Tem muita gente que gosta daquele antigo do tempo que tem a plaquinha do ar, né? Não, esse eu vou te falar que isso são duas coisas que todo radialista quer ter em casa, assim, já é um objeto de guardar na estante. Entendi. Então, as pessoas fazem muito assim. Mas o que me trazia curiosidade era saber como é que era o visual das pessoas que eu estava ouvindo. Então, assim, quando eu escutava uma voz, eu imaginava, sei lá, uma mulher sexy, ou tipo, imaginava um cara com uma voz de veludo, você pensava, nossa, esse cara é um galã. Mas eu vou te falar, se tem uma coisa que o rádio trouxe pra gente... É isso, até conhecer o locutor, todo mundo é lindo, essa é a magia. A voz, ela é muito legal, porque você fica, tipo, imaginando como que as pessoas são, né? E é isso que é legal do rádio, né? Tanto que até hoje, mesmo com rede social, mesmo com estúdio, né, ao vivo, pelo YouTube, muita gente chega aqui e fala, cara, eu achei que você era morena, eu achei que você tinha cabelo comprido. Eu achei que você era alta, você era baixa, né? Eu te confesso que eu nunca imaginei a galera da rádio tatuada. Sério, tipo, eu sempre imaginava uma galera mais formal, assim, uma galera... Sei lá, acho que porque eu cresci trabalhando de maneira mais informal, eu não via a rádio como um lugar onde as pessoas eram mais descoladas. Mas é que a rádio, talvez, que a gente conheceu lá, até por influência dos nossos pais, a gente começou com rádio em auditório, né? Uhum. Então era muito formal mesmo, então, né? Talvez eu tivesse essa imagem do microfone preso, aquela coisa de terno, aquela coisa de... Mas eu acho que ela também foi... Foi isso por um período, né? Ela foi isso, e de repente a pessoa falou assim, cara, mas isso é muito mais livre, isso pode ser muito mais legal. Não que não era, eu acho sensacional. Deve ter acontecido com o primeiro que falou assim, eu vou de chinelo. Eu vou de bermuda. Eu já fiz arte o programa cedinho, acordei atrasado, já fiz arte de pijama. Olha aí, ó. Pijama, pantufla, acordei atrasada, morava bem pertinho da rádio, falei, cara, só catei um sobretudo, falei, vamos, e depois eu dou um jeito, o importante é estar no ar. Sim. Como naquela época ainda não tínhamos a internet, assim... Mas hoje eu até ia perguntar isso para vocês. A Mix tem esse lance de mostrar a imagem? Sim, dá para ver vocês? A gente está ainda, né, nessa preparação, porque assim, é muita coisa envolvida. Então, assim, mas a gente já está com o plano. Pelo menos uma livezinha no Instagram vocês abrem de vez em quando. Com certeza. Legal. Com certeza. Porque acho que a curiosidade de todo mundo saber como é que é o Bruno. Mas como sabe é que tem muita gente que ainda fala assim, eu prefiro só ouvir. Justamente por causa dessa questão da imaginação, sabe? De poder criar, e né? Você cria um personagem ali que ele é só teu, né? Então, assim, você tem um Bruno na tua cabeça que é só teu, a Flávia na tua cabeça que é só tua, enfim, né? Todos os locutores aí da cidade. E vocês criam um personagem? Tipo, existe assim aquele cara que quando entra no ar, ele se transforma numa outra figura? Tem muita gente assim. Você não... Cara, eu não consigo. Você é você. Eu não tenho muito talento para criar. É claro então, que quem te escuta acaba te conhecendo. É claro que você trabalha em várias rádios, né? E cada uma te pede um tipo de comportamento, um tipo de locução, uma postura. Então, assim, claro que você vai se adequar àquele perfil da rádio, né? Mas aqui na Mix, e por que eu gosto tanto, né, da Mix? Ela é uma rádio cativa, sabe? Eu já trabalhei na primeira vez que ela esteve em Curitiba, que foi em 2005. Depois ela retorna, já no grupo, e aí agora ela volta mais uma vez, há 3 anos que ela está instalada. Então, assim, a Mix sempre foi uma rádio que eu pensava assim, cara, eu posso ser ele.
né? Eu posso ser quem eu sou mesmo. Pô, isso é... Então, mais um voto, mais um ponto positivo aí da Mix, que ela deixa as pessoas estarem à vontade. A gente tem muita liberdade de criação Show de bola. aqui, sabe? Então, assim, você pode dar ideias, nenhuma ideia é boba, vamos discutir isso, vamos tentar viabilizar aquilo. Inclusive é por esse motivo que a gente está aqui hoje. Inclusive, hoje a gente vai fazer uma coisa aqui na rádio que é muito raro. Talvez a gente não tenha visto isso em lugar nenhum. Eu não lembro de ter visto uma tatuagem sendo feita em um estúdio de rádio. Então hoje a gente vai tatuar a Flávia no estúdio e a gente vai começar a preparar aí os materiais de início. Isso aí, rapaziada, vamos começar agora a tatuagem da Flávia aqui na Mix e vocês vão conferir junto com a gente cada detalhezinho dessa tatuagem. Se liga só, a gente vai fazer uma tatuagem no estilo comics com a personagem Chitara dos Thundercats e a Flavinha aí, que é fã da Chitara, vai ter a sua primeira tatuagem no estilo comics. E aí, Flávia, preparada? Muito preparada. Não vai ser de boa, vai ser tranquilo. Não dói nada na perninha. Sem careta, é tranquila. Vamos lá, a gente vai começar com as linhas fininhas e vamos bater um papo aí sobre tatuagens, sobre a vida. A Flávia, demorou, Flávia? Vamos lá. Se prepara aí para a primeira agulhada, depois o resto é de boa. E aí, agora não tem mais volta. Agora já era, Hugo. Já. Agora vai ter que terminar. Agora não tem Mas mais tatuagem é isso, né? Quem nunca fez tatuagem, a primeira tatuagem que a gente faz, nunca mais eu volto. Durante o processo, as frases que a gente mais ouve é: meu Deus do céu, nunca mais me pega isso. Um mês depois tá ligando lá pra marcar a hora. Menos de um mês. Uma semana depois já tá lá: Hugo, como é que fazemos? Será que na nuca dói tanto? Aí fica encontrando novos lugares, né, pra se convencer. E quantas você já tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, eu acho, 7 com essa. Agora a gente vai fazer 8 com essa. Vai fazer um teste de fidelidade com a Flávia. Flávia, 8 tatuagens. Com quantos artistas? Deixa eu ver. Um já tá não reprovada no teste de fidelidade. Na verdade, assim, como uma tem muita distância da outra de tempo, mas foram 2 foram com o mesmo, daí 3, não, 2, 3, você é o quarto. Eu te conheci muito tempo depois. 4 tatuadores 4 aí. 4 tatuadores. E você tem memória desses processos de tatuagem? Tenho. A primeira é inesquecível, né? É mesmo? Como é que foi a primeira? Conta pra gente. A primeira foi aquela loucura. Eu quero uma tatuagem de qualquer jeito, assim. Então escolhe o desenho e tal. Aí escolhi o desenho e... Aliás, faz mais de 25 anos essa. E aí ela é pequena, né, e tal, pra, né, não tocar um horror muito grande. É que você fez nas costas escondida do seu pai. Esse mesmo. Aí, e o que ela é? Qual que é o desenho? Então, é um anjinho. Um clássico dos anos 90. É, né, é verdade. Nos anos 90 tinha muita tatuagem no mesmo estilo, assim, porque a variação de desenhos que tinha nos estúdios era muito pequena, né? Meio que quase todos os estúdios tinham os mesmos desenhos, assim. Não tinha esse lance mais exclusivo antigamente? Isso surgiu depois? Cara, na verdade, assim, tinha muito de você... Os estúdios tinham séries de desenhos, né? Não é que nem agora, que as pessoas têm acesso à informação e a imagens. Naquela época, você só acessava o que o cara tivesse nos catálogos. Então, dependendo do estúdio, se o estúdio não investia muito em catálogo, você ia chegar lá e ia ter... pouca coisa. Normalmente eram as mesmas, né? Todos os estúdios compravam os mesmos desenhos. Isso também é uma dúvida que eu tenho. Eu não sei se isso mudou, sempre foi assim, eu não sei, mas hoje a gente percebe que os artistas, eles querem algo bem autoral, assim, né? A pessoa chega com um desenho pronto, tá, isso é só uma inspiração, mas vamos criar em cima disso.
Isso é desde sempre ou não? Antes, como você falou, Cara, assim? eu acredito, eu acho até que, assim, os artistas da tatuagem, os tatuadores em si, teve vários períodos. Teve um período onde que os artistas eram mais autorais que hoje. E hoje em dia a gente tem alguns artistas que buscam essa autoria, fazer trabalhos autorais, mas tem muita gente que não busca porque encontra facilidade na internet, de encontrar desenhos e tal. E acaba indo pra praticidade, né, de produzir o que já tem aí disponível. Eu não acho que seja errado nenhum dos dois, sabe? Acho que não tem certo e errado nesse caso. Eu acho que é mais uma questão do que você se propõe na cena da tatuagem. Tem muito artista autoral bacana, mas tem muito artista autoral ruim também, tipo, saca? Aí Que eu acho que isso pode, às vezes, pode afastar um pouco as pessoas, sabe? A pessoa quer aquele desenho para ela é o perfeito, é desse jeito que eu quero, e aí ela esbarra nisso, sabe? De não faço cópia, então procura outro tatuador e tal. Tem que ter um equilíbrio entre profissional e cliente, né? Eu acho que tem muito profissional que quer se sobrepor ao cliente, tem muito cliente que não abre mão também de ter uma opinião do profissional. Que às vezes pode ficar muito melhor do que você imagina. Sim, o cara pode entregar uma coisa melhor, ele entende mais de desenho que você, né? E aí, às vezes, o cara perde a oportunidade de fazer um trampo bem legal com um determinado artista porque ele já chegou ali com uma ideia fixa e essa ideia fixa não é tão boa, às vezes. Uma referência ruim. Costuma muito o público não ter tanta capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim. Corre-se muito risco, né? Você lembra a primeira tatuagem que você fez? Não, que você Em tatuou? Em mim? Em você, a tua primeira tatu como artista? A minha primeira tatuagem em mim foi uma aranha pequenininha assim na minha perna para testar a máquina que eu mesmo tinha feito. Então, eu desmontei um carrinho lá, peguei o motor. Você fez a tua máquina? Fiz a minha máquina, costurei, prendi a agulha de costura numa barrinha de metal. É tudo da maneira bem rústica mesmo. Então, assim, tipo, a minha primeira tatuagem em mim fui eu mesmo que fiz e não ficou nada boa. Aí a primeira tatuagem que eu fiz com alguém, assim, com um profissional, assim, foi a tentativa de cobrir uma outra tatuagem que eu já tinha feito eu mesmo em mim também. E não terminei. Comecei a cobrir e acabei não terminando também. Até hoje? Até hoje. Isso tem mais de 20 anos. Aí, a primeira tatuagem que eu fiz em alguém, profissionalmente, foi uma índia, num estúdio de profissional, assim. E a primeira tatuagem que eu fiz num amigo, assim, tipo, sem ser profissional, foi uma cruz do Racionais. Uma cruz do Racionais um amigo do bairro, assim, que estudava comigo, a galera que estudava comigo, todo mundo foi lá tatuar, porque já gostavam que eu sabia desenhar, então. E na sua casa, quem mais tem tatuagem? Seu filho é pequeno ainda. Meu filho é pequeno ainda. O Bruno convencia a fazer. Ele sempre teve vontade, mas ele ficava naquela. Quero que seja o desenho que, tipo, eu vou olhar todo dia e vou curtir muito, né? Aí foi esse ano que ele tatuou, final do ano passado, eu acho. Acho que foi esse ano mesmo. Minhas irmãs têm e só. Assim, de família muito próxima. Claro, os primos, tem uma tia também do Bruno que é super tatuado. Tem bastante gente tatuada na família. E ele já tatuou o antebraço, né? O Bruno já tatuou... já de primeira já colocou uma grandona ali. A gente chama de rasgar o RG, né? Já rasgou o RG. Não teve dúvida, né? Não tem, tipo, não consegue esconder mais. Mais rasgar o RG ainda é só se for na mão e no pescoço. Na mão. Porque na mão e no pescoço você não consegue esconder mais, né? Daí você não tem manga comprida que resolve. Ele tá fazendo tatuagem de chiclete porque não tá doendo nada. Não tá doendo mesmo, Flávio? Não. Eu gosto de ouvir isso porque um dos principais tabus de se fazer tatuagem é a dor, né? A dor é o que mais... Mas eu acho que cada um também tem... Eu acho que, sei lá, talvez o nervosismo colabore, mas... Assim, é um incômodo, não é uma dor. Claro que eu acho que depende do lugar também, né? Acho que depende do estágio também. Vai ter estágios da tatu que você vai estar sentindo mais dor do que incômodo. Tem estágios que é só queimado. Por enquanto tá suave. Sim, o papo tá até rolando, você tá conseguindo conversar com a gente de boa. Você tem um perfil de tatuagem, menos tatuagem muito delicadinha, né? Você não é muito... Eu gosto mais dessas mais... Tchananã, assim. Tchananã. O que é um tchananã? Tchananã é uma chitara na lateral da perna, é uma tatuagem tchananã. Eu adoro felino, eu acho que fica muito lindo. Mas não gatinhos fofos. Você tem um guepardo aí na outra perna, né? Tem uma chita. Uma chita? Agora tem uma chita em cada perna. Então. Viu só? E teremos mais.
Qual o maior tempo de horas que você já ficou tatuando a fio? Eu já tatuei 24 horas. Foi a maior tatuagem que eu fiz. Ficar 24 horas tatuando. Desaconselho completamente. Não é saudável pra ninguém. Nem pra eu que estava tatuando. Isso rola mais nas competições, né? Isso, foi num evento. Foi no evento do nosso mano lá, do Danilo. Mas eu não aconselho, não é uma prática que eu corroboro hoje em dia, mas não, sabe? Eu não faria. Alguém já começou e desistiu? Aconteceu já. Uma moça que começou umas rosas, inclusive, nas costas. E Viu? A rosa não voltou mais. Outra coisa é esse lance do pessoal falar em anestesia e tal, né? Então, eu vou trazer uma opinião bem polêmica aqui pro nosso... Polêmica no vídeo! De polêmica! Polêmica no vídeo. Vou trazer uma polêmica porque, pra mim, eu penso da seguinte maneira. Eu não vejo problema algum das pessoas se anestesiarem. Acho triste que as pessoas não passem pela experiência de sentir a dor de uma tatuagem e tal, porque é uma experiência legal, uma experiência válida, assim, tipo, valida a tua atitude e tal, mais ainda. Faz parte do processo. Né? Porém, eu não vejo problema em, tipo, esse problema que as pessoas trazem, tipo, mas é perigoso o cara morrer, porque não sei o quê, o tatuador é irresponsável. Eu não vejo dessa maneira. Acho que parte dessa crítica que acontece aos tatuadores vem de um preconceito muito grande contra a tatuagem, porque você não vê movimentos, você não vê essas pessoas que apontam o dedo falando sobre os tatuadores estarem fazendo tatuagem com anestesia, não vê elas apontando o dedo pra cirurgia plástica, pra, né, prótese mamária, estética, botox. Eu fico vendo assim, o cara, tipo, na hora de criticar um tatuador que tava fazendo o trampo dele, que era tatuado, ele não tava anestesiando, cara, tava tatuando. E a crítica vem muito pesada. Quando é com alguém que supostamente tem um diploma, que é uma parada, tipo, mas não vem a mesma crítica. Então, porque as pessoas não morrem de tatuar com anestesia, elas morrem da anestesia por algum motivo. Poderia ter sido em qualquer situação. Por algum motivo específico delas. Não necessariamente é por causa da tatuagem. Nunca é por causa da tatuagem. E aí as pessoas colocam como se às vezes colocam o tatuador como se fosse um assassino. Eu já vi várias críticas muito ruins, assim, até na maneira de expor a opinião, assim, umas opiniões muito pesadas em relação a isso. E eu sou totalmente a favor. Se a pessoa tem dinheiro e ela tá disposta a correr esse risco, é um direito dela, e o profissional tá ali pra executar. Vou te dizer por que eu não faria tatuagens em pessoas anestesiadas, porque a maneira que eles fazem que não é legal. Tipo assim, o cara paga uma anestesia e ele quer que eu feche tua perna numa noite, daí ele chama 3, 4 tatuadores e o trabalho dificilmente vai ficar num nível técnico bom. Se o cara estiver disposto a pagar várias sessões de anestesia pra eu tatuar ele em várias horas, certinho, no meu ritmo, eu faço, tranquilo. O que eu não vou é comprometer a qualidade do meu trabalho pra atender o cara porque ele não quer se Ele quer aproveitar uma anestesia. Ou porque ele quer aproveitar a sala de anestesia daquele dia que ele pagou, entendeu? Então essa é uma das minhas críticas em relação a isso. Acho que os artistas não deveriam se prestar a esse serviço de fazer trabalhos mal feitos só para atender a demanda e a carga horária que o cara especificou, entendeu? No mais, existem vários tipos de anestesia, né? Tem gente que tem anestesia que consegue bloquear só um membro e tal, consegue tatuar o membro, não. A gente tem um bate-papo no nosso canal com um médico anestesista, vale muito a pena assistir. Então você que tá assistindo esse corte aqui, entra lá na nossa playlist e assiste a entrevista com o Dr. Tomás, que ele é um anestesista. Ele tirou todas as dúvidas sobre os riscos, como funciona, como é que é. E isso é muito legal, né? Na questão da anestesia. Informar. Na verdade, o grande problema é que muita gente faz as coisas desinformada, sem devido cuidado, ou né? só pela própria ótica, né? Tem que ter conhecimento, tem que buscar profissionais, tem que estar em clínicas adequadas, tem que estar com profissionais que é assistido. Pra tudo tem que ser assim. Sim, uma coisa que é inerente da raça humana, né? A gente busca a evolução, a gente nasce para evoluir. Então não faz sentido a gente fazer nada sem buscar excelência. Se não buscar excelência, então é perigoso. Às vezes a situação te limita, você não pode ter acesso à excelência. De repente é um sinal de que você não pode ter. Às vezes eu queria ter o carro mais veloz, mas eu não posso. Então, eu não vou pegar um carro que não tem a segurança para ser o carro mais veloz, não tem um engenheiro responsável por aquilo, e modificar tudo meu carro velho pra fazer ele voar. Vai dar ruim. No mínimo eu vou gastar muito dinheiro. A mesma coisa na tatuagem ou nas outras coisas da vida. A gente tem que buscar a excelência, mas com cuidado de não fazer de qualquer jeito. Mas uma coisa que me deixa irritada. Irritada assim, entre aspas, né? Não. Aí vai doer. Eu, se fosse você, não fazia aí a tatuagem. Tá bom, beleza. Quem vai sentir a dor sou eu, não eu. E tem gente que desiste de tatuagem por isso. Mas acho que essa é uma das poucos lugares que essa frase serve, né? Tipo, se eu fosse você, eu não faria. É só não fazer. É só não fazer.
Você não é eu mesmo? Eu não gosto de tatuagem, não faz. Tipo, não faria. Então não faz, só você não fazer, eu faço. É que, na verdade, as pessoas querem, tipo, de alguma maneira participar de um momento que elas não podem participar, né? A tatuagem é muito pessoal, a tatuagem é única, é sua. Eu sempre comento sobre dor também. Não tem como você me dizer se dói, se não dói. A sua dor, ela é sua. Não dói em você como dói em mim, né? Em mim dói bem mais, eu posso garantir. Eu sou muito fraco pra dor. Sério? Nossa, tatuagem, eu tô chorando. Faz muito tempo que eu não tatuo. Eu vou utilizar esse projeto aqui pra voltar a ter umas tatuagens, a ter a coragem de me tatuar de novo. No próximo episódio aí que a gente vai visitar um tatuador, eu que vou ser tatuado. Então vamos ver se vocês vão poder ver eu chorando. Prometo dar um show. Vocês vão pagar o ingresso, mas vai valer a pena. Vai valer cada centavo da risada. Cada like que vocês der aí vai valer a pena, já vou avisando. Porque eu prometo fazer um drama. Sério, Hugo? Ah, cara, eu não gosto não, hein? Mas é que tem também uma questão de... Eu acho que, assim, se concentrar em outra coisa, sabe? Ajuda, não só né? na tua dor, né? Não só nesse incômodo. Que até agora é só incômodo. É o tipo de... Eu sei que vai ter a fase que vai doer mais. É o tipo de coisa que eu falo pros clientes, mas na hora que eu for fazer... Você esquece. Eu tenho TDAH. Que concentrar o quê? Eu tenho TDAH, não quero. Então, tipo, eu não consigo me desvirtuar, não. Tipo, eu fico muito encanado com a dor. Mas talvez, vamos ver. Vamos ver agora como é que vai ser. Faz muitos anos que você não tatua. Faz muitos anos. Se eu fosse tatuador, não tinha um pedaço de pele mais em mim. Você se tatua também? Mas você diz assim, tipo, porque você ia ter acesso a Eu ia querer me tatuar todo dia. Ia querer ter várias tatuas? Muitas. Eu tenho uma amiga que tem 48. O problema eu acho que é 48 ou 53. O problema disso é esgotar rapidinho e depois encontrar o tatuador melhor. Então. Eu conheci gente, assim, que quando começou a tatuar comigo lá, eles fizeram um monte de tatuagem muito feia, assim. Depois eles viraram amigos dos melhores tatuadores do Brasil, assim. Tipo, eles não podem ter uma tatuagem dos caras. Eles não podem ter uma tatu do cara porque ele acabou com o corpo dele. Tracinho finíssimo. Ela pede, né? Pede um fine linezinho aqui. Esse estilo é muito legal de fazer por causa disso. Consigo brincar com várias espessuras de traço, né? Você falou que você tem gatas. Tenho. E você nunca pensou em tatuar o realismo delas? Com certeza. Como é que você vê esse estilo de tatu? Eu acho muito linda. Eu acho muito linda. Só que daí é aquela coisa, né, que a gente tem que, igual você falou, tem que analisar muito bem, né, quem vai fazer essa tatuagem. Acho que estudar o trabalho do artista, né, porque é realismo, né. Eu acho que é mais difícil. Então, aí que tá, eu sou desenhista, né, eu desenho, então, tipo, ao meu ver, tão fácil quanto esse estilo aqui, porque aqui eu tô usando uma referência, então quando você tem uma referência, se torna mais fácil o processo. Eu posso olhar aqui e executar aqui, olhar aqui e executar aqui. Basta eu ser caprichoso e ter paciência o suficiente. Então é um exercício de paciência, né? Eu acho que quando você vai desenvolver um desenho, criar uma arte exclusiva, aí eu acho mais arriscado, vamos dizer assim. Mas eu acho super lindo o realismo, principalmente, assim, os pets ficam muito bonito. Ficam sim. Tem muita gente muito boa especializada em pets, né? E virou moda também, né? O pet vende, né? Vende, né? Os bichinhos vendem. É que eles ficam tão pouco na nossa vida. A gente passou agora ali por uma senhorinha ali que tava com o cachorrinho e ela falou com aquela voz de mãe de pet. Aí eu tava brincando. Aí eu falei pro Dylan, mas você não pode falar que você é pai de pet também, mas o Dylan falou, não, mas o meu cachorro é um vagabundo, mais largado. Mas não tem, a gente quando se conecta com o bichinho... Eu tive um gato por 20 anos, que foi embora agora em janeiro. E tipo, é uma vida, né? Sim, é um companheiro. É um companheiro. Essa seria a hora que ela começaria a ameaçar desmaiar aqui de fome. Ai, me obrigou a almoçar. Me obrigou a almoçar. Almocem, se hidratem. Nossa, que tracinho lindo. Olha essa boca. Olha esse olho. Vai ficar linda mesmo a tatuagem. Ai, que parte boa. Então, eu tatuei até agora com um guardanapo. Eu tô lembrando pra você poder olhar os acabamentos. Tatuei com apenas. Nossa, chocada. Eu nem chorei. Vai chorar por quê? Essa tatuagem não dói, gente? Tatuagem E o ouvinte, tatuagem não dói.
isso aí, Flávia. Estamos na finaleira aqui. Falta muito pouco. Ainda bem que não doeu nada. Não. Tô orgulhoso de você porque Obrigada. você se segurou muito bem. Ele me pagou uma bala. Gente, é impressionante. Pensa numa mulher forte. Foi muito tranquilo, né? Dói, cara. A galera acha que tatuagem vai ser fácil, não vai não. Sempre vai ter um... É impossível não passar uma dorzinha. A pele vai ficando sensível, né? Mas agora, depois de 3 horas de tatu... Tudo isso? Acho que deu, né, Dylan? 1h30. Achei que era 3. Tá bom, né? 1h30 de tatu aí, ó, pra fazer as linhas. A gente finalizou as linhas agora. A gente vai marcar agora uma segunda parte aí pra pintar, pra colocar os coloridos. Essa trampa tem bastante laranja, amarelo. Pessoal, vou mostrar um pouquinho aqui do trabalho que a gente executou. Então a gente estava só nas linhas e hoje a gente aplicou as cores nela, né? Então você vai conseguir ver aqui bastante detalhes. A gente trabalhou com bastante tons na escala do laranja. Então foi um trabalho de 1h30 de linha, 2h30, 3 horas de pintura, que terminou nesse trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de tatuagem, segue meu Instagram, que lá tem bastante trabalho no estilo comics. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo a gente vai estar trazendo mais conteúdo de tatuagens para vocês. Demorou? Salve, salve, rapaziada. Tô aqui para avisar vocês. Não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais. Não deixe de se inscrever aqui no YouTube, acionar o sininho para você receber de primeira mão quando o segundo episódio vir ao ar. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Papo de Agulha de Rádio Mix. Tamo junto. Devagar. Pessoal do céu, ela não aguentou, desmaiou. Tatuagem dói de verdade mesmo. Flávia, acorda. Flávia! Vamos, Dila, vamos embora antes que aconteça alguma coisa pra gente.